Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Nesta aula vamos falar sobre adolescência. Vamos observar esta imagem. Quais mudanças ocorrem neste período, nesta transição da infância para a adolescência? Você que já está no 8º ano, já passou por essa transição, está passando por essa transição. Muitas coisas já mudaram, principalmente aonde? No corpo, né? Tamanho, voz. Então, essas são algumas situações que a gente consegue observar aí essa mudança da infância para a adolescência. Vamos aprender um pouco mais. Na adolescência, o corpo e a forma de pensar passam por intensas mudanças. Constantemente estamos aprendendo, né? Transformando meninos e meninas gradualmente em adultos. Seu início e fim variam muito de uma pessoa para outra, mas geralmente compreendem o período que vai dos 12 aos 19 anos de idade. Então, muitas situações, né, envolvem tudo isso que a professora está falando aqui. Então, as pessoas com que você convive e diariamente, tudo que a gente vai aprendendo faz com que nós tenhamos transformações. Nós adultos também não estamos 100% formados, principalmente em relação ao nosso pensamento. Diariamente a gente aprende coisas novas e vamos construindo. Então, a pessoa que eu era ontem, provavelmente eu sou diferente hoje e serei diferente amanhã. Por quê, professora? Porque constantemente nós estamos aprendendo uns com os outros. As mudanças físicas pelas quais o corpo passa podem tornar essa fase difícil para alguns jovens, pois as transformações que ocorrem no corpo podem levá-los a se sentir diferentes e ainda desajeitados. Ao compreender o que está acontecendo, pode adquirir mais segurança e autoconfiança. Essa fase de transição da infância para a adolescência, então podem acontecer muitas situações. Essas situações, elas ocorrem principalmente em função dos hormônios, isso mesmo. Então são esses hormônios que vão controlar o nosso corpo. Então tudo que a gente está falando aqui em questão de crescimento, em questão ali da alteração da voz, principalmente nos meninos, né, que já sentem a voz ali, vai ficando mais grossa, aí de repente dá uma falhada, né, porque está em fase de transição. Então toda essa questão de crescimento, né, toda essa questão de voz, pelos, então tudo isso faz parte dessa transição deste momento. E às vezes a gente pode não entender o que está acontecendo, ou a gente pode se achar feio. Por que eu cresci demais? De repente fiquei muito alta, de repente estou muito magra, de repente estou gordinho. Porque o que acontece? Né? Teu corpo está em transformação. São muitos hormônios trabalhando para formar o seu corpo. Então, se acalmem, né? Nem tudo aí é o fim do mundo. Calma, né? Teu corpo ainda está em crescimento, está em transição e as coisas no final vai dar tudo certo. Vocês vão ver. O início da puberdade está relacionado com fatores genéticos, ambientais e psicológicos. A variação da época em que a puberdade inicia, a velocidade dos acontecimentos também pode variar. Pessoal, vocês precisam entender que toda essa questão de idade, principalmente as meninas, né? Então vamos falar das meninas. Quantos anos é o correto, né, certo, de ter a menarca, né, que é a primeira menstruação? Cada uma vai depender geneticamente. A minha mãe teve a primeira menarca aos 10, eu também tive a primeira menarca aos 10 anos de idade. Parece cedo, mas geneticamente, né, aconteceu e não tinha nada de errado, nem com a minha mãe, muito menos comigo. Tem meninas que é com 10, 11, 12... Então, vai depender, vai variar muito, né? Toda essa questão aqui, genética, ambiental, psicológica. Então, tem muitas situações que podem vir a ter aí ou um atraso ou um adiantamento dessas mudanças.
Uma coisa que é bacana a gente falar é a questão alimentar. Exatamente. Tem muitos alimentos que contêm hormônios, como a carne, por exemplo. Tem algumas carnes que contêm hormônios. E dependendo do quanto você ingere essa carne, né, por dia, por semana, ela também pode vir a alterar aí toda essa questão do teu corpo, porque hormônio com hormônio, você está colocando hormônio dentro do teu corpo. Então pode também influenciar. Não tem aqui, mas é uma informação a mais aí para vocês. Mas a questão genética é de extrema importância, né? É a primeira que a gente tem que levar em consideração. Na adolescência, ocorre o amadurecimento do cérebro e mudanças nas configurações dos neurônios. Com as modificações do sistema nervoso, o jovem também experimenta mudanças comportamentais. Então esse é aquele momento que a gente está naquela fase que a gente não entende muitas coisas, né? E às vezes a gente não é entendido também. A gente pensa assim, ai, ninguém me entende. Eu já fui adolescente, parece que não, né? Mas eu já fui adolescente, eu já passei por essa fase também. E de repente a gente passa por alguns conflitos internos de pensar que ninguém me entende. Por que será que ninguém me entende? Mas não é você que está passando por uma transição. É o teu corpo que está em mudança, é a sua cabeça que está em mudança. E às vezes quem está do teu lado pode realmente não conseguir te compreender como um todo. Mas o ideal o que é? Sentar e conversar, principalmente com os seus pais ou os seus responsáveis, que são os seus verdadeiros amigos. Então você precisa sentar, precisa conversar, precisa ter um pouquinho de paciência, porque é o teu corpo, é a sua cabeça, o seu cérebro que está em mudança, em crescimento, é um boom de hormônio dentro de você. Então você precisa parar um pouquinho e pensar, o que eu estou fazendo? E conversa com a mamãe, conversa com o papai ou quem é responsável por você. É importante que o adolescente procure ajuda caso surjam dúvidas sobre as transformações que estão ocorrendo em seu organismo ou caso surjam algumas angústias, preocupações, medos e inseguranças. Então, novamente, tudo isso pode acontecer constantemente. Vivemos em sociedade. Você está numa faixa etária onde todos os colegas da sua sala estão na mesma faixa etária e muitos acontecimentos podem surgir. E cada um recebe o que está acontecendo externamente de uma forma. E aí você já está num conflito interno. O seu cérebro, o seu corpo, muitos hormônios. Já está acontecendo um conflito interno. Aí, de repente, tem conflitos externos, porque, infelizmente, são coisas que acontecem na vida. E aí, esse conflito externo, o que eu faço com tudo isso? Não se desespere. É neste momento que você deve buscar aquela pessoa que você mais confia, mas é aquela pessoa que está dentro da tua casa, a tua mãe, é o teu pai. Eles sim são os seus melhores amigos, tá? Ou o seu responsável, né? Às vezes teu responsável é tua tia, sua avó, mas são essas pessoas que cuidam de você, que moram com você, que realmente te amam e que vão poder te atender, vão poder te ouvir e poder te dar um bom conselho. Né? Ou até mesmo, se caso for necessário, fazer busca aí de um profissional, né? Como um psicólogo, para poder tentar melhorar tudo isso, para que faça com que você entenda-se, né, o que está acontecendo ali com toda essa situação interna e externa. Então vamos à nossa primeira atividade. Na puberdade, os adolescentes podem variar muito e rapidamente em relação ao humor e comportamento, pois em sua maioria representam a insegurança e a ansiedade diante de tantas situações novas, que geram dúvidas e provocam transformações. Comente quais seriam algumas dessas mudanças. Você aí de casa, o que está nessa transição, que está nesta faixa etária, o que está acontecendo com você? Comente alguma coisa que está acontecendo nesse momento, né? Quais seriam essas mudanças que estão ocorrendo?
um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, vamos conferir. Comente quais seriam essas transformações que ocorrem. Podem ser mudanças repentinas, imprevisíveis, de humor, às vezes acompanhadas de agressividade, intolerância, alterações do sono, que a gente chama de insônia, entre outras. Então, a gente precisa ter cuidado para não descontar nas pessoas erradas também, né? Tem que ter cuidado com as palavras, tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, quem está aí pertinho de você também já passou por esse momento. Mas o que a gente precisa fazer, que a professora falou aqui, buscar lá os seus responsáveis e buscar conversar. Tudo. No decorrer da vida, vocês vão entender que toda vez que a gente senta para conversar, fica muito mais fácil da gente resolver tudo que vier pela frente, ok? As mudanças físicas da puberdade são controladas pelos hormônios sexuais. Então, nos meninos, né, nos testículos, glândulas do sistema genital masculina, ocorre então a produção do testosterona. Então, aqui, ó, nos testículos, então vai ocorrer essa produção do testosterona, que é o hormônio masculino, o hormônio sexual masculino. Esse hormônio, testosterona, então ele leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. O que seriam essas características secundárias então? Aparecimento de barba, bigode, pelos na região dos órgãos sexuais e nas axilas, além da alteração da voz.
Então foi aquilo que a professora falou para vocês. Não é só a estrutura, né? O corpo todo está crescendo como um todo, mas nos meninos começam a surgir barba, bigode, pelos nas axilas, pelos ali também nos órgãos sexuais e alteração da voz, né? Então, esse momento, às vezes tem uns meninos que ficam até com vergonha de falar, né? Mas tem uns que já saem com os vozeirão. Então, são transformações naturais do seu corpo, não precisa ter medo e não precisa ter vergonha. Nos ovários, meninas então, glândulas do sistema genital feminino, ocorre a produção de 2 hormônios sexuais. Olha só, nós meninas, 2 hormônios, estrógeno e progesterona, lá no ovário. Aqui tem a foto de um só, mas nós temos 2 ovários, o direito e o ovário esquerdo. O estrógeno leva ao desenvolvimento das características sexuais secundárias femininos, como aparecimento de pelos na região dos órgãos sexuais e nas axilas, desenvolvimento das mamas e alargamento dos quadris. E a progesterona é responsável por regular o ciclo menstrual da mulher. Então, no caso da progesterona, está totalmente influenciável na questão do ciclo menstrual. E no caso do estrógeno, então ele está relacionado com a questão do desenvolvimento do corpo da moça, né, no corpo da mulher. Então aqui também nós vamos ver o aparecimento aí de pelos nas axilas, nos órgãos sexuais. Então tudo isso também vai começar a mudar. Também temos o crescimento das mamas, iniciam-se nessa fase, e o alargamento dos quadris. Exatamente, então isso vai acontecendo. Então você que nesse momento olha no espelho, né, falando das meninas, normalmente isso acontece com as meninas. Você olha no espelho e fala assim, ai, não gosto disso, não gosto daquilo, queria mudar isso, queria mudar aquilo. Calma, espera, deixa a natureza tomar seu curso, deixa Deus ali terminar o trabalho dele, gente. Porque você está em transformação ainda. Então, não arruma briga com o espelho ainda. Se acalma, tá? Fique calma porque tem muita coisa para acontecer. É importante destacar que é na puberdade que ocorre a menarca. A professora já falou, ou seja, a primeira menstruação, que é um marco na vida da mulher e indica que ela entrou na sua fase reprodutiva. Exatamente. Então a professora falou para vocês dessa palavra menarca, que é a primeira menstruação. Eu, no caso, tive a minha menarca com 10 anos. Era nova, mas tudo bem. Graças a Deus tinha minha mamãe lá para me orientar. E aí, pessoal, o que acontece? Uma coisa que é muito importante que a gente perceba é que aqui, então, o teu corpo está te avisando que você começa a entrar, então, numa fase reprodutiva. Eu não estou dizendo que você está pronto, preparado, que seu corpo está 100% desenvolvido, nem teu corpo, nem tua cabeça. É claro que não está. Mas é um aviso do corpo, natural do corpo, que, né, você, menina, entrou numa fase reprodutiva. Vamos, então, à nossa segunda atividade. Durante a infância, as gônadas, testículos nos meninos e ovário nas meninas, ainda não produzem hormônios. Durante a puberdade é que as gônadas do indivíduo amadurecem e começam a produzir quantidades cada vez maiores de hormônios sexuais, que levam a grandes transformações no corpo. Quais características sexuais secundárias começam a aparecer nessa fase? No corpo das meninas e no corpo dos meninos. Quais são as características? A professora falou dessa questão secundária. Quais são as características que vão aparecer no corpo das meninas e no corpo dos meninos? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos apenas conferir com vocês. Então, nas meninas, pelos na região dos órgãos sexuais e nas axilas, desenvolvimento das mamas e também o alargamento aqui dos quadris. E nos meninos, barba, bigode, pelos na região dos órgãos sexuais e nas axilas, além da alteração da voz, né? Essa daí é marcante para vocês. Nós falamos então sobre, né, essa questão do desenvolvimento da infância até a sua adolescência. Gostaria de frisar aqui para vocês que todas essas frustrações, tudo que vocês estão passando nesse momento, primeiro, vai passar. Segundo, procure alguém responsável para dividir este momento. O mais adequado é procurar pela mamãe, pelo papai ou por alguém que seja responsável por vocês, que cuide de vocês, que realmente te ama. Não, porque amigos, às vezes, colegas, às vezes são passageiros, mas o papai, a mamãe, a família são para sempre, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até breve!